Tem muita dificuldade hoje entre os biblistas acadêmicos em relacionar o texto bíblico aos dados recentes da pesquisa arqueológica. A pesquisa arqueológica revelaria que nunca teve um reino unido sob Davi e Salomão, que Judá e Israel sempre estiveram separados, que Salomão não foi tudo lá, o que se disse que talvez no tempo de Salomão nem existia ainda a escrita organizada, não tinha um aparato estatal, e que então tem que ver se o que está narrado na Bíblia é correspondente à verdade, ou é até uma releitura mítica. O título italiano do trabalho de Finkelstein e Silbermann, Nas pegadas de Moisés entre história e mito, é significativo. Agora, qual é a diferença entre história e mito? Eu acho que nós, biblistas, temos que ter claro algumas coisas importantes. A primeira, da mesma realidade, do mesmo corpo, nós podemos ter uma fotografia, e não teria dúvida nenhuma, se eu colocar aqui, como vocês estão vendo, a minha foto é eu mesmo, não é? Só se eu tiver, e não me parece ter, um irmão gêmeo que seja exatamente igual a mim. Se eu colocar aqui a minha radiografia, o raio-x da minha cabeça, não deixa de ser verdadeiro tanto quanto a fotografia. Mas é interessante, porque já não está mais fácil saber se realmente esta chapa é do Sandro ou é de outro. Ou é do Sandro de agora, ou é do Sandro de 20 anos atrás, ou é do Sandro de 40 anos atrás. Mas não vai poder me dizer que a radiografia não é verdadeira tanto quanto uma fotografia. Aliás, eu diria até mais, porque quando o médico precisa saber alguma coisa de mim, não me pediu. Nenhum médico até agora me pediu para bater foto. Vários pediram para bater chapa. Isso sim. Esta comparação me parece muito importante para compreender a relação entre arqueologia e exegese. Arqueologia é a foto, busca saber de fato o que é que aconteceu naquele momento, como é que foi. E aí pesquisa-se, se avança muito nisso e se diz, olha, aconteceu assim, a fotografia não é do jeito que a Bíblia conta. Mas a Bíblia nunca quis bater fotografia. A Bíblia sempre quis fazer a radiografia da história. É aquilo que nós chamamos de memória. A radiografia coloca em destaque tudo aquilo que nós temos em comum. A fotografia coloca em destaque o que cada um tem por si, diferente do outro. Mas as duas são importantes. As duas são interessantes. O que está escrito na Bíblia, na maioria dos casos, é memória. A maioria dos textos foram escritos, às vezes, séculos depois de ter acontecido. Pelo menos décadas, como no caso dos evangelhos, por exemplo. E quem escreveu os evangelhos quis fazer a fotografia de Jesus? De jeito nenhum. O Jesus da fotografia vai ser quase impossível de saber. Qual era a foto de Jesus é muito difícil de saber, porque todos fizeram a radiografia. O que significa crer no Jesus que continua vivo no meio de nós. Deixa de ser verdade? A história, no conceito que nós aprendemos grego, é a identificação do passado. A memória
do jeito que nós aprendemos a partir da Bíblia, é tudo aquilo que do passado faz parte da nossa história. Somos nós no passado, é o passado em nós. E aí não é tão importante assim se o que foi escrito corresponde à verdade arqueológica. Não é tão importante assim, não. Porque o que se busca na Bíblia não é saber de fato o que aconteceu. Até dos fatos mais importantes. Pegamos os dois fatos centrais, do Primeiro e do Segundo Testamento. Primeiro Testamento, o fato central é a passagem, a Páscoa do Egito. Saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto e na Terra Prometida. Quantas versões temos dentro da própria Bíblia deste mesmo fato? Sobretudo se formos ver o que aconteceu na passagem do Mar Vermelho. Foi o Mar Vermelho? Parece que não. Mar dos Juncos, onde é que fica? Como é que foi? O mar se dividiu em dois, fazendo uma muralha direita e uma muralha esquerda, como dizem alguns versículos, ou o mar recuou e deixou terra livre, depois voltou e submergiu o que passava, tipo tsunami, tipo maré, ou simplesmente a terra os engoliu, como diz outro trecho. Areias movediças, ou que os carros do faraó ficaram atolados na lama, como diz outro texto, sempre no mesmo capítulo. A arqueologia vai nos dizer o quê? Que não tem sinais dessa passagem. Quer dizer que não aconteceu? Quer dizer que o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é a radiografia. Não tivesse sido Deus naquele dia, não teríamos Israel hoje. Como é que aconteceu, do que foi, isso não importa. Cada um conta de maneira a não esquecer esses fatos. No fim, a última redação vai transformar o mar em duas muralhas abertas e o povo passar. Essa é a última redação. E outro fato, talvez mais significativo para nós cristãos, é a ressurreição de Jesus. Nos evangelhos tem muita coisa em comum, sobretudo entre Marcos, Mateus e Lucas, os chamados sinóticos, mas também com várias coisas em João. Agora, o que não tem nada em comum é a narrativa da ressurreição. Cada evangelista vai contar uma história completamente diferente uma da outra. Não adianta dizer o que é que aconteceu. O que se sabe é que tinha um sepulcro vazio e umas mulheres, uma, duas, três, várias, dependendo da narrativa, encontraram um sepulcro vazio. O resto, Marcos diz que as mulheres não disseram nada a ninguém porque tinham medo. Mateus diz que Jesus encontrou as mulheres no caminho. Lucas falou dos discípulos de Emaús. João nos contou a história de Madalena depois de Tomé, dos 12, da pesca milagrosa depois lá no fim. Se for pegar pela arqueologia, a parte que a arqueologia dificilmente vai provar uma ressurreição, não é? Mas para entender que a Bíblia não faz fotografias, não são instantâneas que valem em si mesmos, são radiografia, sobrepostas, compactadas, onde cada um de nós pode encontrar algo que se parece com ele mesmo, com a nossa vida. A arqueologia busca a foto, a exegese busca a memória, busca a radiografia, busca o que vale ainda hoje, não o que aconteceu. Para a Bíblia, o passado não é passado, é importante enquanto é memória. Façam isso em memória de mim. Como aconteceu a ceia de Jesus? Foi uma ceia mesmo? Foi na quinta-feira? Quinta-feira não, já era sexta-feira, por exemplo. Quinta-feira para nós com calendário solar, né? No tempo de Jesus já tinha começado o dia da sexta, foi tudo na sexta-feira santa que aconteceu, porque depois das 6 da tarde já era o dia, sexta-feira. Se foi sexta-feira, se não foi terça.
Afinal, o que isso realmente interessa? A fotografia interessa para quem? A radiografia é importante porque tem algo que tem a ver comigo. Então, esse primeiro ponto me parece muito importante. O segundo ponto muito importante é que a arqueologia, buscando coisas antigas, necessariamente, dificilmente vai encontrar as pegadas dos pobres. Pobre não costuma deixar muitas pegadas, não. Nós vamos encontrar pirâmides, nós vamos encontrar palácios, nós vamos encontrar estribarias, nós vamos encontrar quartéis, nós vamos encontrar praças, cidades. Isso a arqueologia consegue descobrir. A arqueologia da América Latina descobre um monte de coisas dos astecas. Mas de quais astecas? Dos dominadores ou dos pobres? Quais são os sinais que os pobres deixaram, por exemplo, na nossa Amazônia, povoada de índios? Onde estão os sinais, a não ser alguma ânfora, alguma panela de barro, alguma urna funerária? Não tem palácios. Pobre não faz isso. Então é muito importante porque quando Jesus diz na exegese que a memória que interessa é aquela dos pequenos, porque aos sábios Deus escondeu seus mistérios, o mesmo vale para a arqueologia. O que interessa seria a arqueologia dos pequenos. Aquela dos grandes e dos poderosos é muito limitada, é muito condicionante. É muito complicado reduzir a vida do povo astecas, do povo incas, a partir dos poderosos. E os índios que tinham sido esmagados, massacrados, oprimidos, escravizados, ficam aonde? Ficam como? Isso que é muito importante. Eu não estou desmerecendo a necessidade do trabalho arqueológico. Eu acho muito lindo. Eu tento sempre nos meus estudos acompanhar isso, mas não vou misturar as coisas. Não é que um questione o outro. Assim como uma radiografia não questiona uma fotografia. São dois campos completamente diferentes. Assim como a ciência e a fé. São dois campos completamente diferentes. Coexistem, existem juntos, caminham juntos. E importante é isso aí ter presente na formação, essa é a terceira coisa que é importante. A Bíblia não existe. Existem os textos bíblicos. Bíblia é um conjunto, Bíblia é uma biblioteca. E nos textos bíblicos existem processos de permanente releituras. A arqueologia mais moderna diz que a parte mais histórica assim aconteceu no tempo do rei Josias. Eu tenho minhas dúvidas a respeito, mas não tenho problema nenhum em admitir que no tempo de Josias teve sim um intervento nos textos. Os textos bíblicos são textos narrados, são textos contados, são textos orais. Permanecem orais. E é muito importante que o lugar de formação de muitos destes textos são os santuários populares, sobretudo dos mais antigos. O povo talvez não escrevia, mas contava. Contava e cantava e guardava a memória. Sobre esta memória trabalharam depois vários grupos de tendências completamente diferentes. A última redação, aquela que nos traz a Bíblia na nossa mão, é a redação do Templo de Jerusalém, lá do ano 400, 300 antes de Cristo. É a redação dos sacerdotes que deram a última redação para que a Bíblia toda falasse aquilo que eles queriam, legitimando a teocracia deles e o domínio deles sobre o povo de Judá. E aí está claro, teve muita manipulação? Teve. O biblista vai ter que encontrar, não a arqueologia, fazer a arqueologia do texto.
O que é mais antigo no texto? O que foi manipulado posteriormente? Onde estão os sinais da intervenção salomônica, da intervenção de Josias, da intervenção, aquilo que eu acho mais importante, dos que ficaram nas terras de Judá enquanto a elite foi exilada para a Babilônia, junto com o resto da população da cidade. O grupo que ficou em Masfa, e que talvez fosse o primeiro grande redator da história do povo. Redação sobre a qual trabalharam depois os sacerdotes, acrescentando, modificando, lixando, limando muitas coisas. Então, a biblista faz a arqueologia do texto. O que está no texto do mais antigo? E na arqueologia do texto, o biblista deveria seguir o critério de Jesus. Buscar no texto aquilo que é a memória dos pobres, dos que tiveram sua vida sempre ameaçada, dos pequenininhos e dos simples, sabendo que a maior parte dos textos bíblicos, como chegaram até nós, vieram dos sábios e dos entendidos, aos quais Deus escondeu as suas coisas. Então, a arqueologia faz o seu trabalho a partir dos sinais materiais e é fundamental acompanhar essa pesquisa toda. A exegese faz a arqueologia do texto, tentando descobrir no texto as pegadas das mulheres, dos últimos, dos pequenos, desde as tendas de Abraão até o livro do Apocalipse. Me parece importante ter presente isso. Buscando nas pegadas dos pequenos a radiografia que vai ser evidenciada, para nós cristãos sobretudo, em Jesus de Nazaré, que por 30 anos viveu pequeno entre os pequenos, como todos os pequenos da Galileia, para nos deixar dito e claro com sua vida de que lado Deus está. Porque tem Deus de jeito diferente. Tem o Deus de Jerusalém, o Deus do templo, o Deus do palácio, o Deus de Salomão. E isso a Bíblia está cheia. Mas tem o Deus das casas, o Deus das tendas, o Deus das montanhas, o Deus das árvores, dos poços, o Deus da vida do povo ameaçado. E Jesus está lá, sempre do lado do povo ameaçado, contra os deuses dos poderosos. Podem destruir esse templo. Não me adianta saber somente se teve um templo, como é que era um templo, qual era a fotografia do templo de Jerusalém. O que eu quero é a radiografia de Jesus. Podem destruir esse templo. Deus não mora em casas feitas por mãos de homens. Então nós temos que aprender a ler a Bíblia da maneira conflitual. Não cair na tentação de achar que toda a Bíblia é toda igual, pegar a Bíblia, colocar no liquidificador, bater e sair aquele agororoba assim meio insossa, cinzenta. Não. Temos que ter a coragem de colocar texto contra texto, perícope contra perícope, palavra contra palavra. Sem medo. Sem medo de fazer emergir uma guerra de deuses. Porque o nosso Deus não é o Deus no nome do qual Jesus foi condenado à morte por ser blasfemador. Esse, para mim, é o ponto que não podemos absolutamente deixar de considerar nessa reflexão desse relacionamento entre exegese e arqueologia. São duas arqueologias diferentes. Uma é a arqueologia da foto, do que foi que aconteceu, quais são os sinais, o que nós temos de claro.
Muitas vezes foto embaçadas, foto meio desfocadas, porque passaram tantos e tantos tempos. Mas a arqueologia do texto também, colocando em xeque a harmonia, não harmonizar os textos é o maior desserviço que podemos fazer à palavra de Deus, porque nunca vamos entender porque Jesus foi condenado à morte, em nome de Deus, em nome de César. Temos que desconstruir a visão unitária da história da salvação. Não. É uma história de conflito, é uma história de tensões, é uma história onde Deus se revela, mas se revela através dos pequenos e dos simples, e se esconde através dos entendidos e dos sábios.